A comunidade dos países de língua portuguesa é formada por 8 nações, que vão se encontrar no mês de outubro em Angola para a 4ª Assembleia Parlamentar da CPLP. Como parte dos preparativos para esse encontro, parlamentares dos 8 países participaram de um encontro na Câmara dos Deputados, em Brasília. Reforçar a comunidade dos países de língua portuguesa a partir dos legítimos representantes do povo. Este é o objetivo da Assembleia de Parlamentares da CPLP, que prepara agora seu próximo encontro. Alguns deputados viajaram mais de 30 horas para se encontrar e trocar experiências com os representantes dos outros países. Temos 8 países em 4 continentes que falam a língua portuguesa e nós temos que nos afirmar no contexto das nações, né? Inclusive, por que não na ONU ter a língua portuguesa? E, principalmente, os objetivos da CPLP é ter um espírito de solidariedade e cooperação e ampliação da democracia e da paz. Para a vice-presidente da Assembleia Parlamentar da CPLP, essas trocas de informações são positivas para todos os países. Estamos aqui também para o reforço da cooperação entre os vários parlamentos membros da comunidade da CPLP. E pensamos que é preciso complementar as relações de amizade e de cooperação existentes a nível bilateral com cada um dos países e integrar ao nível da comunidade. Um projeto de lei aprovado no Senado altera a Lei Geral de Telecomunicações para ajudar a localizar pessoas desaparecidas. A ideia é buscar usuários de celular usando as redes de telefonia móvel e os aparelhos que possuem GPS, o sistema de posicionamento global. Uma dúvida que já dura 18 anos. Em 1995, o padeiro José Cassiano de Oliveira saiu de casa para uma consulta médica e nunca mais voltou. A mulher dele e o filho até hoje sofrem com a incerteza. De repente, a pessoa desapareceu e você não tem mais o contato com aquela pessoa, então fica o vazio. Pois é, eu peço muito, não sabe? Para Deus mostrar um caminho, que a gente, uma solução que a gente saiba de notícia, uma notícia verdadeira, que ele ou seja vivo ou morto, porque a gente ficou na dúvida, né? Que não sabe o que aconteceu. O governo brasileiro não sabe ao certo quantas são as pessoas desaparecidas no país. Pesquisas estimam 50 mil novos casos a cada ano. O projeto aprovado pelo Senado autoriza o uso das redes de telefonia celular para a localização das vítimas. Esse nível de mapeamento só é possível se houver autorização. Cada aparelho tem que, através inclusive da decisão do seu usuário, colocar o seu aparelho em disponibilidade para ser localizado. Portanto, é uma decisão pessoal de cada cidadão. O projeto não define quem vai ter acesso à localização dos usuários, nem em quais casos as informações podem ser divulgadas para terceiros. Tudo ainda precisa ser regulamentado em uma nova lei. Mas, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, nem todos os aparelhos disponíveis no mercado brasileiro têm o sistema de geoposicionamento por satélite, o GPS. Mesmo desligado, é possível você ter um dispositivo que localize. Agora, vai ter que também dar um tempo para a indústria para implementar, porque nem todos os usuários hoje têm aparelhos com essa funcionalidade. Outro problema é como proteger a privacidade. Mas, para o relator do projeto na Comissão de Direitos Humanos, o benefício é maior do que o risco. A invasão de privacidade, ela já ocorre inadvertidamente. E nós estamos falando de uma possibilidade tecnológica de ajudar pessoas numa situação em que elas estejam precisando de apoio para serem encontradas. O relator na Comissão de Ciência e Tecnologia explica que o sistema pode ter outras aplicações, como o envio de mensagem pelo celular a usuários que estejam em áreas de risco. Experiência testada na Espanha durante os ataques terroristas no metrô de Madrid em 2004. Pelos celulares, o Centro de Emergência saiu avisando a todas as pessoas que estavam na redondeza que havia ali uma situação de risco. Não só para buscar socorro, buscar ajuda, como para desobstruir a área, para que as ambulâncias pudessem chegar, como também para evitar que as pessoas chegassem a esse local
onde tinha ocorrido essa explosão. As licenças ambientais exigidas para que obras públicas saiam do papel foram debatidas na Comissão de Meio Ambiente da Câmara. A comissão discutiu mudanças nas leis de licenciamento para evitar atrasos nas obras e prejuízos para o meio ambiente. Para se ter uma ideia de quanto os projetos de investimento em setores estratégicos para o crescimento do país dependem de licenciamentos ambientais, 53% dos portos que fazem parte do plano de investimento em logística do governo estão em licenciamento no IBAMA. Até 2020, o governo pretende expandir a rede de energia em mais de 42 mil quilômetros. Desse total, 76,26% precisam de licenças ambientais. Nesta audiência pública na Comissão de Meio Ambiente, o presidente do IBAMA lembrou que, historicamente, o licenciamento ambiental é uma ferramenta que ajuda a aprimorar os projetos apresentados e que deve se restringir às questões ambientais. Para ele, uma mudança na lei deve garantir que o debate sobre políticas públicas seja anterior à análise do licenciamento ambiental. Às vezes, a falta de uma tradição que nós temos no país de fazer uma discussão das políticas trazem para o licenciamento questões que têm que ser tratadas de uma forma técnica no licenciamento. Às vezes o órgão ambiental federal tem o seu tempo tomado por pequenas questões que poderiam estar sendo resolvidas, importantes, mas que deveriam estar sendo resolvidas em outras esferas de governo. Não é o que pensa a Procuradoria da República. Este procurador, que atua no estado de Goiás, afirma que hoje o licenciamento ambiental no Brasil falha, porque em lugar de corrigir erros, tem aprovado projetos que trazem flagrantes prejuízos aos cidadãos. Os grandes empreendimentos no Brasil, o próprio IBAMA e o licenciamento não podem servir de chancela para a violação sistemática de direitos. São empreendimentos que devem ser efetivamente construídos porque são importantes para o desenvolvimento de nossa sociedade, mas têm que ser moldados de forma a minimizar impactos e respeitar minorias indígenas, minorias quilombolas, populações ribeirinhas. A gente precisa dar ao licenciamento ambiental um formato tal que assegure o cumprimento das diretrizes de desenvolvimento sustentável. O deputado Sarney Filho, que pediu a realização da audiência pública, reconhece que é difícil apontar quem tem razão nesse momento em que a análise das questões ambientais passa por um período de transição no Brasil. Eu acho que ambos têm razão, mas ambos têm visões diferentes. A visão mais correta é a visão de que nesse momento de transição o licenciamento não pode se restringir só a aspectos meramente técnicos da legislação. Ele tem que também ficar atento à questão socioambiental. No próximo bloco, duas homenagens muito bem-humoradas. A TV Assembleia de Alagoas conta a história do hino do Estado. E a TV Assembleia de Mato Grosso celebra a fruta que se tornou símbolo do cotidiano mato-grossense. A gente volta em 1 minuto.